Então, agora a gente está gravando, até por isso que eu dei o mute, que é para vocês mais focarem no que eu estou falando, e já eu abro para a gente conversar, tá? Então, nós vamos entrar na apostila 2 já, e ela já começa a falar um pouco sobre o ambiente. A gente estava lá, astronomia, né? Vendo a posição do planeta, os satélites naturais, formação, etc. Agora a gente entra para a gente entender o clima do planeta, tá? Por isso que a gente começou a falar dos elementos climáticos, e o segundo vídeo que eu coloquei para vocês foi fatores climáticos, certo? Então, aqui eu vou achar a aula, rapidinho, tá? Vou abrir aqui no PowerPoint sobre o tema, né? O grande tema que é entendendo o clima. A primeira aula, a gente viu os 4 elementos climáticos, né? Que é a radiação, a temperatura, a pressão atmosférica e a umidade, tá? A pressão atmosférica, eu não vou entrar muito em detalhes, justamente porque é a parte que o Bruno vai dar para vocês, certo? Ele vai falar sobre ventos, então a pressão atmosférica entra nos ventos. Mas eu vou citando um pouquinho durante a aula, tá? Então, aqui, agora eu vou tirar do meu rosto, vou colocar o PowerPoint. Caso não esteja, gente, vocês me avisem, tá? Porque às vezes eu tô falando um negócio numa tela e não deu tempo ainda de mudar. Então, vocês me avisam se eu tiver muito acelerada. Acontece. Então, aqui entendendo o clima, os 4 elementos climáticos. Por que a gente precisa estudar o clima? Acho que isso é bem importante. É a nossa interação com o meio ambiente, a gente interage com ele o tempo todo. Nós precisamos prever as estações, prever a mudança de tempo, a chegada de uma frente fria, ou realmente uma estação que vem para se estabelecer, por exemplo, agora. A gente já está terminando o outono e começando o inverno, então é bem provável que esse frio não passe. Se ele passar, ele fica menos ameno, né? Ele fica mais assim de boa para a gente suportar, né? Mas assim, nós precisamos aprender sobre o clima. Para quê? Eu vou pôr aqui acho que eu não vou conseguir pôr anotação, será? Não. Eu queria aqui um ponto de luz, mas não vai ter. Então, aqui, a chegada de tempestade, mudança da estação, colheitas, né? A gente precisa bastante, principalmente porque a gente se alimenta, né, gente? Arroz, feijão, a carne, o gado precisa da pastagem. Então, acontece bastante coisa. Eu não sei porquê, acho que tem alguém desenhando aqui no negócio. Parem de desenhar. Principalmente porque acabaram de desenhar, né, um negócio feio aqui. Então, assim, Flora, já deu já, né? Ela tá latindo para a parede. E aí, as 2 grandes áreas que estudam o clima é a meteorologia e a climatologia, tá? Então, é uma área responsável pelo estudo do clima e a meteorologia pelos fenômenos climáticos, certo? Deixa eu atender o chat aqui, acho que tem alguém mandando. Tá. É para prestar atenção, viu, gente? Não é para ficar desenhando passarinhos. Voltando aqui. É bem que eu sou de boa, né? Se fosse outro professor, dava um chilique. Aí, os 4 elementos, né, que caracterizam aí os elementos climáticos, radiação, temperatura. No caso da radiação, o que vai ser importante? A gente observar que a Terra, né, ela não está no eixo de 90 graus, ela tem uma torção, então ela vem para 23 graus de mudança de eixo. Isso causa uma região da Terra ter mais calor, receber mais calor, que é essa zona equatorial aqui, né? Zona equatorial tropical. Ela vai ser muito mais quente. E quando a gente entrar em bioma, a gente observa que é nessa região, por exemplo, que nós vamos ter as florestas chuvosas, as florestas tropicais chuvosas e também os desertos. E aí, fazendo uma relação com os ventos, vai ser mais fácil para vocês entenderem isso. O que os ventos causam, né? Porque é dos desertos. Não é à toa que os desertos ficam numa determinada faixa do planeta, tá?
Aí, saindo aqui, delimitando a zona tropical, zona equatorial, tropical, a gente tem o Trópico de Câncer aqui em cima, no hemisfério norte, e e o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul, delimitando e começando uma nova região, que seria a temperada, né? A zona temperada do norte e do sul. E aí, por fim, a gente chega no Círculo Polar, no Ártico e no Antártico, com o aumento das latitudes. Então, a gente está latitude 0 aqui no Equador e a gente vai aumentando as latitudes. Então, a radiação, a incidência luminosa do Sol e, consequentemente, o calor vai ser diferente, né? No Equador, nos trópicos e nos polos, tá? Aí, a temperatura e o calor, a gente tem que ter bem claro isso na cabeça. O que é calor? É quando acontece uma troca de energia, uma troca de energia térmica. Por exemplo, a gente tem aqui a Terra e o Sol. O Sol traz o calor, então ele troca calor com a Terra. Por isso que a Terra se aquece. Aí entra a temperatura, né? Que é a medida da energia térmica daquele corpo. Por exemplo, agora que a gente está que está frio. Por que está frio? Porque o nosso corpo está perdendo calor. Então, a gente está perdendo calor e a nossa temperatura diminui? Não, a nossa temperatura tem que ficar 36 graus. Mas como nós estamos perdendo calor, a gente sente o frio. Então, a gente está liberando o calor, tá? E a temperatura, no nosso caso, é constante. Nós somos animais endotérmicos, a nossa temperatura é equilibrada. Mas existem outros animais que variam de acordo com a temperatura. E se tiver um frio desse, ele pode morrer congelado, tá? E a umidade é o que pode trazer aí a chuva ou seca. No caso, eu coloquei uma imagem, né, lá naquela videoaula, mostrando aqui uma cidade de Santo Amaro, que é da Grande São Paulo. Chegou aí, né, 17 graus, ou seja, a temperatura pode ser medida com um termômetro, e no caso está bem frio. Acho que ontem à tarde começou a despencar. Ontem à tarde estava 17, 16, 15 graus. Essa manhã estava 9 graus, às 8 da manhã. Então, foi bem frio hoje. E seco, né? A gente não vê que hoje a umidade está baixa, tá bem seco. Mas sexta-feira choveu bastante e estava frio, né? Então, veio uma frente fria trazendo umidade, choveu, secou e o frio permaneceu. Foi isso que aconteceu de sexta até terça, né? Hoje, tá? E a pressão atmosférica, que é a quantidade de ar, é bem quantidade mesmo. Tipo, o ar, ele pesa também. Parece que não, mas ele tem um peso. E esse peso, ele pode ser sentido. Então, se a gente está aqui no mar, na zona do litoral, é mais pesado que a região, por exemplo, onde a gente está aqui em Marília, que é 0,7, tá? Aí, a gente vai para os fatores climáticos, tá? E eles são aí, latitude, se você acompanhar aqui comigo, peraí, deixa eu admitir a Bia. Se você acompanhar, então, é a latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, a vegetação, massas de ar e as correntes oceânicas. Aí, com relação à latitude, eu já expliquei mais ou menos, né? O Equador é latitude 0. E aí, conforme vai para o norte ou para o sul, a gente tem um aumento das latitudes, tá? Espera só um pouquinho. Ô, Eric! E Arthur? Tá dando para ouvir tudo. Então, tá bom. Só uma dica. Aí, no caso da altitude, o que ela vai fazer? Ela pode causar, quando a altitude for maior, por exemplo, aqui em Marília, né? Uma menor pressão atmosférica. Já na praia, tem uma menor altitude e uma maior pressão. E aí tem uma relação, né? Que interfere com a temperatura. Quando a gente tem uma altitude grande, se a gente está indo para uma montanha, a temperatura tende a ser menor, então vai ser uma região mais fria.
Então, aqui, ó, oceano, a altitude 0, né? E aí a gente vai subindo aqui, cidade A, cidade B, cidade C, vai tendo uma diminuição da temperatura e da pressão, tá? Aqui, por exemplo, Marília tá nesse B, tá? Quase 700. Gente, vamos parar o chat, porque senão fica pitando aqui para mim toda hora, e aí eu fico pensando que alguém que não tá conseguindo ouvir e tal, aí eu fico preocupada. Aí eu vou ver, é vocês rindo, então vamos dar uma segurada aí, tá bom? Depois a gente conversa pelo WhatsApp, acho que é melhor, tá? Beleza. A continentalidade e maritimidade, essa imagem, ela representa bem que é uma cidade que está perto do oceano ou um outro corpo de outra massa de água mais significativa, pode ser um rio, um grande lago, por exemplo, nos Estados Unidos, divisa com o Canadá. Tem aquela região dos grandes lagos ali. Lá é bem frio, né? Mas é menos frio ainda do que em outras regiões onde tem influência do continente, certo? A vegetação, aí, por exemplo, vamos pegar a Amazônia, né? Ela é uma barreira contra a ação direta do sol. Ela deixa o clima, inclusive, mais úmido e uma temperatura um pouco mais fresca, né? Não fica tão quente, é uma insolação que pega todo o sol. Né? Então, e aumenta a precipitação, então fica mais úmido também, diminuindo aí a temperatura. Diminuindo assim, né? Não fica tão quente, não fica tão frio, ela equilibra por causa da água. As massas de ar, que eu vou deixar para o Bruno, tá? Ele vai comentar. Apesar de eu ter no vídeo que eu gravei para vocês, tá bem discriminado, eu expliquei uma por uma delas, tá? Então, acho que depois vocês vão voltar e ver com o Bruno as massas de ar brasileiras. As massas de ar do mundo, no geral, também vocês vão ver mais com ele. E as correntes marítimas, aí eu quero destacar essa corrente aqui, que é a ACAS, né? Águas do Atlântico Sul. Ela se torna a corrente de Benguela. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui? Alguém pode que tá com o microfone ligado? Eu mutei todo mundo, né? Tem sim, professora. Dá para ver, né? Tá vendo De boa. o mapa? Deixa eu preencher. Assim, ó. Então tá. Então essa ACAS aqui, né? Águas do Atlântico Sul, ela se torna aí, quando ela vem para a África, a corrente de Benguela. E a corrente de Benguela, ela vem lá no fundo, então ela é uma água muito pesada, trazendo bastante nutriente, e aí ela chega perto do Equador ali, onde fica vermelhinho, e aflora. Ela tem um afloramento aqui. Aí ela esquenta, ela aquece, perde os nutrientes, né? Porque aí também entra na cadeia alimentar, e ela se torna essa corrente aqui, corrente das Guianas, e também a corrente do Brasil. Então a Benguela se bifurca, sobe aqui nas Guianas e desce para o Brasil. Só que aqui no Brasil, conforme ela está descendo, ela vai encontrar outra água, que é a Acas, que vai até passa pelo estado de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, chega até o Rio de Janeiro. Quando elas se encontram, ela é em Cabo Frio, no Rio. E ali tem uma floração, tem muitas espécies, é bem diversificado, mas a água é muito fria. Então, assim, pode estar o sol que tiver, temperatura que tiver, tipo 40 graus, vai estar fria, porque ela vem do fundo. E é uma água que ressurge das profundezas e encontra a corrente do Brasil. E aqui a gente tem esses giros, né, que a gente chama esses giros do nosso litoral. São essas duas águas que alimentam o nosso litoral. Subindo aqui, ó, das Guianas, a gente voltar, né? Era Benguela, se tornou Guianas, ela vem até a Flórida. É por isso também que lá em dezembro, janeiro, tem bastante furacão na Flórida. Porque vai ter essa água, que já está bem quente, e ainda o regime dos ventos, que chama ventos alísios, que vocês vão ver com o Bruno. Juntou esses dois, gente, é furacão. Então, aqui nessa região vai ter bastante furacão por causa do regime dos ventos e o regime das marés e das correntes oceânicas, tá? Mas, parou por aí? Não, não parou por aí. Isso a gente está em janeiro, fevereiro. Tá, dezembro, janeiro, vai. Aqui é verão. Lá é o quê? Inverno. Lá no hemisfério norte, que eu tô falando, né? Ela chega até a Europa, aqui,
Aí se torna águas do Atlântico Norte, né? Levando calor no inverno para a Europa. É por isso que as pessoas aqui não... Esse continente não congela no inverno, porque tem uma corrente oceânica para aquecer, tá? O que eu queria dar uma revisada com vocês, né? E fazer uns exercícios para fixar esse conteúdo. Pode ser? Agora sim a gente pode habilitar o microfone. Quem quiser falar, pode habilitar. Pode, professora. Graças a Deus. Pode. No Pode. caderno ou na apostila? Pode falar. A gente vai para a apostila. Que bom. Não desocupei nada no caderno. Não, hoje não. Geralmente matéria, assim, eu vou gravar vídeo para vocês, tá? Aí as videoaulas vai ser mais para gente tirar dúvida. Peraí, vou colocar meu notebook para carregar, que tá acabando a bateria. Não, beleza. Que tela que vocês estão vendo, gente? Agora, Do Google. do Google. Isso. Tá. Essa aqui é do Paint. Não, Aí, salva. Aí, vamos fazer o seguinte, então. Vou compartilhar um quadro branco com vocês. Quer ver? Esse aqui, ó. É a nossa lousa. Aí. Vocês estão vendo o quadro branco? Sim. Sim. Então tá. Aí a gente vai escrevendo junto. A página que a gente vai, ó, apostila 2, tá? Vamos para a página 295. 295. já fez, senhora. A gente já fez esse exercício. Vocês já fizeram, mas a gente não corrigiu, né? Ah, é? Sim. Foi uma atividade que eu dei, não foi? Ai, Foi. é. Bem sofrido, né? Então tá, vamos corrigir. De que forma a umidade e a pressão atmosférica de um ambiente podem sofrer a interferência da temperatura? Olha que legal. A temperatura afeta a umidade? A temperatura afeta a pressão atmosférica? Aí a resposta é sim, né? Mas como? Mas, De claro. que forma? Né? Isso que essa pergunta ela está querendo a resposta, né? De vocês. A Franciele sabe. Eu sei. Fala, como? O que você pôs? Eu coloquei pela evaporação da água do ambiente, pela transpiração. Quanto maior a temperatura, maior a evaporação, que deixa o ambiente mais úmido. Boa. Tá certinho. E a pressão atmosférica? Alguém fez? Temperatura afeta a pressão? O que é pressão? Difícil, né? Porque precisava do Bruno nessas horas. Eu vou explicar rapidinho o que é a pressão. Agora de tarde, a gente não tá com vento lá fora. Se você for lá, vai estar sol, vai estar frio, mas ainda vai estar sol. Mas não tem vento. Aí o que acontece? O sol começa a se pôr. E aí a gente começa a ter vento. Por quê? Quando o sol começa a se pôr, diminui a temperatura. Então, as moléculas de ar que estavam com o calor, elas começam a ficar pesadas. E aí forma uma zona de alta pressão. E aí, aonde ainda está quente, é uma zona de baixa pressão. Então, fica a formação dos ventos. A temperatura, então, pode afetar? Sim, ela vai afetar, tá bom? Ela afeta e afeta bastante a pressão atmosférica ao ponto de fazer vento, né? E a umidade, como a Fran falou, que é certinho. Você tem muito mais calor, você evapora mais a água e vai ter mais umidade. Então tá. Quem quiser deixar a sua resposta, pode deixar. É que eu vou digitar aqui a minha, tá bom? Aí você não precisa apagar, você só complementa. Se a sua tiver muito diferente, Eu tô fazendo isso. é mais fácil. Pode fazer assim. Então tá, ó. A temperatura é responsável pela evaporação da água no... Ops, água com acento, né? No ambiente. E ela também é responsável, né? Pela transpiração
dos seres vivos, certo? Aí, igual a Fran falou, quanto maior a temperatura, o que vai acontecer? Mais evaporação, mais evaporação. O que torna o ambiente mais úmido, certo? A temperatura também afeta a pressão atmosférica, né? Por quê? É o que eu expliquei. Pois o ar se torna menos denso com o aumento da pressão. E mais denso com a sua diminuição. Certo? Eu acho que tá ótimo. Esse jogo rápido 1 aqui. Tá? E o jogo rápido 2? Vamos ver. Eu dou bronca nela igual eu dou em vocês. Florinha, vem cá. Não precisa, né, filha? Não tem nada lá fora. Só o carro de lixo. Oi, Chuck. Eu tenho 2 cachorros. Oi, Chuck. Meu Deus. Esse aqui é Imagina a do cara do Eric, Chuck. ó. Deixa eu ver, ó. Deixa eu mostrar o Eric aqui. Vou mostrar o Eric. A Flora. E cadê o Chuck? Olha lá, o Chuck. O Chuck é gigante. Você já vê pelo nome, né? Que bonzinho não é, mas Que é o mais bonitinho. bonzinho. Deixa eu ver. Chuck Norris. É ele mesmo, por causa do Chuck Norris. Ali, tá se passando. Bem na hora do carrapato. Nossa, eles estão precisando tomar aquele remédio de pulga lá, credo. Não tem pulga, mas antes que comece a ter, vão tomar. O Chuck é do Eric, a Flora é minha. Bom, vamos lá, 2. Em sua opinião, é possível que todas as formas de precipitação ocorram em todas as regiões do planeta? Bom, o Acho que são não. formas de precipitação? Nós temos 3. A chuva, que é líquido, Granizo e a neve. o granizo e a neve. Como se forma o granizo? Bom, aqui tá quente pra caramba. Deixa eu ver se... Aqui tá quente, aqui tá frio e aqui tá a chuva. Quando a gota de chuva passa por essa camada fria, ela perde calor muito rápido. E aí ela congela, se tornando então o granizo. Agora, quando tá frio como um todo, e a gota de água vai perdendo calor devagar, aí é a neve. O cachorro. Gente, eu vou abrir a porta para eles saírem, peraí. Ó, tá uma patifaria isso aqui, hein? Tá me atrapalhando, não tô gostando. Eu vou deixar vocês lá fora, hein? Vai lá, Flora. Mete bronca em todo mundo. Au! Lucas, não precisa não. fazer sonoplastia. Então, assim, neve em todo lugar? Não, né? Igual acho que o Vini falou, né? Foi você, Vini, que falou. Qual a forma de precipitação em todo local? Não. Por exemplo, no Brasil, não tem. E no Polo Norte, no Polo Sul, não chove líquido. Igual tem chuva normal. Chove neve. É neve, né? Aí, então, vamos lá. Então, não. Pois, não observamos neve em regiões tropicais como no Brasil. Nem chuva nos polos. Certo? Acho que tá ótimo. Vocês têm alguma dúvida? Quer repassar alguma informação? A gente ainda tem 7 minutinhos. Nossa, passou o corona pra mim. Credo. Saúde. A gente ainda tem 7 minutinhos. É isso? Já foram 40 minutos, gente. Vamos caminhar um pouco, Sura. Tem nada pra fazer hoje. Nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer. Tem 1 milhão de vídeos. Ela tem um monte de aula pra dar. Você tava dando outra aula pro Sorani? Eu tava dando aula no 9º. Pô, Ah, o menino falou que você tava lá. quem? Quem falou? Meu Deus. Ai!
Achei a cor rosa. Adorei. Olha aqui. Oxi. Achei a cor rosa. Bom, então, Nossa, galera, parece a Mabel. eu não tinha visto aqui. Tava no azulzinho. Agora eu já sei mexer. Muito bem. Bom, Já gente, virou é bicho. isso, tá? Queria fazer esses 2 exercícios com vocês e fazer uma revisãozinha. E a partir de amanhã, eu sei que vocês só vão ter aula na quinta, né? Mas já vai ter conteúdo no canal da matéria que vocês vão ter de biomas, tá? Beleza? Eu vou encerrar. Ô, professora, a minha resposta tava sim. Eu tinha colocado não, pois há uma grande alguma coisa de biomas. Aonde? Qual pergunta? Na segunda. Não, é melhor você colocar mais voltado para as regiões mesmo, para irradiação. A radiação solar. Tipo, neva nos polos porque é frio, porque tem menos radiação. Entendeu? Não por causa dos biomas. Coloquei. Certo? Beleza, então. Mais alguém com dúvida, gente? Pode habilitar os microfoninhos aí da vida. Eu caí da cama. Ou da cama. Jesus. Ai, Lucas caiu da cama. Sua cara, Lucas. Bom, vou parar de gravar, então, tá? A câmera